Olá pessoal, eu sou o jornalista Willamis Júnior. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, comentem, deixem um like, entendeu? E vamos, que aqui é o Pod News. Nós queremos falar sobre várias coisas, assuntos de interesse popular. Nosso interesse é falar de assuntos de política com opinião, sempre falando da maneira mais franca possível, da maneira mais clara para os nossos inscritos. E para quem não é inscrito, nós também fazemos o conteúdo da mesma forma e queremos que as coisas saiam da melhor forma possível. Então, vamos à primeira notícia do Pod News de hoje, não é? É o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã do domingo, que foi ontem, dia 24, de mais um ato na Praça dos Três Poderes. O ato foi em Brasília, a favor do governo. O presidente deixou o Palácio da Alvorada, que é a sua residência oficial, de helicóptero às 11 horas e 32 minutos. Primeiro, Bolsonaro sobrevoou a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes. Durante o sobrevoo, o presidente publicou um vídeo mostrando a vista que tinha do helicóptero focada na manifestação. Bolsonaro chegou ao ato a pé e de máscara. Depois retirou a máscara, acenou para manifestantes, apertou as mãos de apoiadores e chegou a abraçar os manifestantes em pelo menos 2 momentos. O presidente também carregou crianças no colo. O ato, obviamente, provocou aglomeração e muitas pessoas estavam sem máscara durante o ato, contrariando as orientações das autoridades de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Um decreto do governo do Distrito Federal estabelece que pessoa física que desrespeitar as regras de isolamento social pode ser advertida, sofrer multa e ser enquadrada no crime de infração de medida sanitária preventiva. Há outro decreto também do governo local que prevê multa de R$ 2.000 para quem descumprir a regra do uso de máscara em locais públicos. Em caso de reincidência, ou seja, se a pessoa fizer isso novamente, conforme o decreto, o valor passa a R$ 4.000. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro descumprindo decretos, descumprindo orientações da Organização Mundial da Saúde. A gente tem que bater nessa tecla quantas vezes forem necessárias. Eu sei que muitas vezes aqui no Pod News estamos falando do presidente Jair Bolsonaro, mas é necessário falar sobre o presidente. Ele é quem está sob o comando do país, ele é quem está nos governando. Tudo passa sob a tutela dele. Então ele tem que ser exemplo para a sociedade. E vem sendo um exemplo, mas é um péssimo exemplo do que se fazer em meio a uma pandemia. Ou seja, o presidente vem descumprindo medidas sanitárias básicas, segurando crianças no colo. Ele pode ser positivo, assintomático para o novo coronavírus. E o que é isso? Você pode me perguntar. Positivo assintomático é quando você tem o vírus, mas não dá nenhum sintoma que tem. Você pode sobreviver e nem saber que esteve com o vírus em seu corpo. Ou seja, é muito perigoso fazer isso. E aí o presidente simplesmente vai, quebra decreto, quebra a orientação da Organização Mundial da Saúde e vai, apoia a manifestação, entra no meio, segura a criança. Quer dizer, uma desordem total. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Independente da ideologia, o presidente tem que ser exemplo. Se a ideologia dele é de extrema direita, de conservadorismo ao total, ele tem que respeitar da mesma forma. Os cidadãos estão passíveis de cumprirem
penas, não é? De pagar pelos seus erros com o próprio bolso. E o presidente também deveria fazer o mesmo. Em que país estamos vivendo? Pelo amor de Deus. Não é, o presidente não é mais do que ninguém. O presidente que incita o ódio ao STF e ao Congresso. Em suas manifestações, muitos manifestantes demonstram ser favoráveis ao fechamento do Congresso e do STF. Isso daí é um fato. Muitas pessoas fazem campanha para fechar. Inclusive, tinham pessoas acampadas em frente, não me lembro se era ao Congresso ou ao STF, mas estavam acampadas e estavam lá prontas para agir, entendeu? E aí? Vamos ficar sem fazer nada? Quer dizer, é muito complicado. Nós não vivemos numa ditadura. 64 já passou, estamos vivendo em 2020. Então que o presidente bote na sua cabeça que ele não é mais que ninguém. Ele não é mais que ninguém, ele está passível a cumprir as leis como todo cidadão. Apesar do papel importante que ele tem na sociedade e não vem cumprindo, diga-se de passagem, ele tem a obrigação de cumprir as leis. Entendeu? O Brasil pode ser um país que falha muito na fiscalização de leis, na prisão, mas tem que ir atrás. Nós temos que protestar. Simplesmente o presidente vai fazer tudo o que quer? Vai dizer que é para fechar STF, Congresso e nós vamos ficar assim, calados? Não é assim, entendeu? O presidente tem que arcar com as consequências do que ele fala. Então, se ele fala uma coisa, ele tem que responder por isso. Inclusive, o general Heleno, não é, falou que se pegasse o celular de Bolsonaro e de seu filho, do filho de Bolsonaro, teriam consequências imprevisíveis. Que consequências são essas, hein? Que consequências são essas? Se o presidente não cumprir a lei, ele está sujeito a penalidades como qualquer outro cidadão. Não existe isso de consequências imprevisíveis, não. Não existe isso de afrontamento disso e daquilo, não. Entendeu? Todos têm que cumprir a lei. E acabou. Nesse país existe lei pra quê? Não é? E, pessoal, é nessa pegada, nessa intensidade que vamos continuar o Pod News aqui. Vamos para a próxima notícia, não é? Porque é o seguinte. O presidente, nós estávamos falando aqui do STF, fechamento do STF, e justamente o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, não é? Dias Toffoli, foi internado para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso no sábado, dia 23. Durante a internação, o ministro apresentou sinais que sugerem que está com coronavírus e por isso ficará em monitoramento. O ministro passa bem e respira normalmente, sem a ajuda de aparelhos, de acordo com uma nota assinada pelo secretário de Saúde do STF. Na quarta-feira, no dia 20, Toffoli havia sido submetido a um teste que deu negativo para coronavírus. Mas aí não sei se teve outro teste, porque toda vez que uma figura pública faz um teste, tem a contraprova, não é? Tem que fazer os dois. E continuando aqui a notícia, a princípio um ministro ficará de licença médica por 7 dias, podendo ser ampliada dependendo do resultado dos exames nesse período. O vice-presidente do STF, que é o ministro Luiz Fux, assume a presidência do tribunal. Fux está no Rio de Janeiro e assumiu a presidência ontem, no domingo, dia 24. O ministro estará em Brasília a partir de hoje, segunda-feira, para conduzir os trabalhos até o retorno de Dias Toffoli. Ou seja, tem que se ter cuidado
com o coronavírus, independente da sua posição política, ideológica, qualquer coisa. Tem que fazer a prova e a contraprova. Ainda mais Dias Toffoli, que tem uma condição financeira avantajada, não é? Comparando com a sociedade, com o pessoal que é da classe média e da classe baixa, que não tem um poder aquisitivo tão alto quanto o dele, ele tem que fazer os 2 exames, não pode ter pena. Infelizmente, o coronavírus está pegando todo mundo, está contaminando a todos. Então, se der bobeira, até as autoridades vão falecer. Como já foi noticiado aqui em outros episódios do Pod News, Wilson Braga, que foi ex-governador da Paraíba, morreu com coronavírus. A ex-mulher dele, Lúcia Braga, também morreu. Então, quer dizer, autoridades que foram importantes um dia, ou que são atualmente importantes, estão morrendo, entendeu? Então, não tem como simplesmente descartar a hipótese da grandeza que o coronavírus tem em contagiar muitas pessoas. Então temos que, apesar de não saber da origem, apesar de não saber do total potencial do coronavírus, temos que nos prevenir. Se você tem condições financeiras de fazer o exame do coronavírus, faça o teste e a contraprova também, não é? Porque é necessário sabermos o nosso estado de saúde, entendeu? Então não tem como simplesmente ignorar. Tem que seguir as recomendações e acabou. E se você está apresentando sintomas do coronavírus, fique em casa e obedeça às medidas que são impostas pela Organização Mundial da Saúde. É o necessário a ser feito. E muito bem, pessoal, vamos continuar aqui no Pod News de hoje, não é? Com a notícia que é o seguinte, uma notícia boa, diga-se de passagem. Um hospital particular daqui de João Pessoa, capital da Paraíba, fez o primeiro uso aqui no estado do plasma de um paciente já recuperado da infecção por coronavírus para tratar de outro paciente com Covid-19. Neste sábado, foi o hospital da Unimed que realizou a primeira infusão de plasma convalescente em um paciente infectado com o novo coronavírus. O Núcleo Estratégico de Enfrentamento à Covid-19 da Unimed, João Pessoa, foi o responsável por este tipo de procedimento. Abre aspas, este é um tratamento promissor no combate à doença. Os estudos apontam que o uso desta técnica diminui a replicação do vírus no paciente e seu sistema imunológico consegue responder melhor à agressão do vírus. Fecha aspas, explicou o anestesiologista Gilvandro Lins, que integra o núcleo. O plasma sanguíneo usado no paciente partiu de uma parceria entre a Unimed de João Pessoa e o Hemovida de Natal, que fica no Rio Grande do Norte. Nesta primeira infusão, 2 homens, um de 55 anos e outro de 63 anos, receberam cerca de 200 ml do plasma convalescente, cada um. A identidade do paciente que fez a doação do sangue é sigilosa. No entanto, uma pessoa que teve exame confirmado para a Covid-19 está sem sintomas há mais de 30 dias. E para vocês entenderem o processo, o plasma é retirado do sangue doado por pacientes que já tiveram a Covid-19 e não apresentem mais sintomas há 30 dias. A administração é feita através da infusão deste plasma contendo anticorpos de pacientes que já foram curados. Todo o processo é feito com equipamentos que protegem os profissionais envolvidos de qualquer tipo de contaminação. Ou seja, é uma inovação, não é, no tratamento do coronavírus. E assim, é um método que devemos experimentar. No lugar de ficar insistindo em cloroquina,
que é uma coisa que cientificamente, até os estudos médicos que estavam sendo realizados para o uso da cloroquina foram descartados. Um estudo francês, não é, que falava sobre o uso da cloroquina, foi descartado porque não tinha provas o suficiente que servia. Então, no lugar de estar usando cloroquina, insistir nisso, devemos investir na inovação, devemos investir em novos produtos. E, no caso, pelo que entende-se desse tipo de tratamento, não é o seguinte: você simplesmente usa os anticorpos de pessoas que estejam curadas do coronavírus e coloca em pessoas que estão com a doença. E vamos esperar que isso dê certo. Quem sabe, se os estudos evoluírem, se essa técnica evoluir, possamos em breve, não é, curar mais pessoas com mais eficiência. O pessoal da área de saúde que vem lutando bravamente contra o coronavírus pode ter mais eficácia em seu tratamento. A morte e os óbitos podem diminuir. Tudo bem que muitas pessoas não estão morrendo, estamos tendo mais recuperados. Mas devemos sempre tentar inovar. Se uma medida científica não dá certo, não é? Aliás, se uma medida estudada pela ciência tem o seu estudo refutado, sendo mais claro no que eu acabei de falar, não devemos continuar investindo nisso, que é o caso da cloroquina. Então vamos investir nessa nova forma, vamos tentar, não é, usar um anticorpo de pessoas que já tiveram o vírus e conseguiram se curar, não é? Vamos fazer isso, possa ser que dê certo, e é uma coisa bem provável de se dar certo. Temos que ter atenção, não é, quando fazemos esse tipo de coisa, tentar novos métodos quando não funcionam alguns métodos que são persistidos por causa de bandeira política. E pessoal, eu vou pegar a próxima notícia aqui para vocês. Vou só deixar o vídeo aqui em pause. É bem rapidinho, tá bom? E daqui a pouco eu volto, porque a notícia não tá aqui no celular. Vou falar com vocês já já. Muito bem, pessoal. E eu voltei aqui com a próxima notícia do Pod News, não é? E é o seguinte, a próxima notícia é que um grupo de militares da reserva assinou uma nota de apoio ao ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que falou em consequências imprevisíveis caso o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, seja obrigado a entregar seu celular para perícia na investigação que apura se ele interferiu na Polícia Federal ou não. Na nota, os militares que são colegas do general Augusto Heleno na Academia das Agulhas Negras alertam para um cenário extremo de guerra civil. Dizem que falta, abre aspas, decência e patriotismo a parte dos ministros do STF. E continuando aqui a notícia, abre aspas, assim trazem ao país insegurança e instabilidade, com grave risco de crise institucional com desfecho imprevisível, quiçá, na pior hipótese, guerra civil. Então, a nota é assinada por dezenas de militares da reserva. Um deles é integrante da comissão de anistia, o general Luiz Eduardo Rocha Paiva. E ele disse ao UOL que o termo guerra civil é o último cenário caso o conflito com o judiciário não seja resolvido antes de uma, como ele denomina, crise institucional e de uma convulsão social. Mas ele disse que essa possibilidade pode e deve ser evitada antes. Na verdade,
Na verdade, não é, pessoal? O que podemos dizer sobre isso? Muito complicado. Luiz Eduardo Rocha Paiva. Essa possibilidade não é nem para existir. Essa possibilidade não deve existir. Quem já viu, no meio de uma pandemia, você falar de guerra civil? Rapaz, é impossível ter um raciocínio lógico para argumentar com isso. Uma guerra civil em meio a uma pandemia não tem como aturar isso. Não tem. Não tem como aturar uma guerra civil no meio de uma pandemia. Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. O presidente deve estar preocupado com a saúde do povo. Agora, outra coisa, é o presidente Jair Bolsonaro, que sempre se denominou contra a corrupção, sempre se denominou o homem que iria mudar o sistema. Entregue o celular, presidente. Não vai fazer nenhuma diferença. Se o senhor não tem o senhor não tem nada a temer, entregue o seu celular. Aí vejo muitas pessoas dizendo, mas e o celular do Adélio Bispo? O que tem a ver uma coisa com a outra? O próprio Bolsonaro não se interessou, não mostrou interesse em ir adiante na investigação contra Adélio Bispo. Então, quer dizer, se ele não demonstrou que estava interessado, quem mais iria se interessar por isso, não é? Tudo bem que são 2 pesos, 2 medidas, não é? Mas, presidente, se o senhor não tem nada a temer, entregue o seu celular. Mostre o que tem. Mostre as coisas. Qual é o problema? Agora, vir ameaçar, se o senhor se sente ofendido, não é? Diga, estou ofendido com isso, não sei o quê. Agora, militares virem falar sobre consequências imprevisíveis, essas consequências são incogitáveis. Não tem como se cogitar isso, não. Nos tempos de hoje, não tem, não. Não estamos em 64, não. Estamos em 2020, século 21. Então, os militares governaram em 1964, tomaram o poder e hoje em dia não tem mais precedentes para isso acontecer. Não tem qualquer precedente para isso acontecer. O presidente Jair Bolsonaro, que falou que não está interessado em novas eleições, usa direto sua posição, usufrui de sua posição política para fazer palanque, para em breve tentar uma reeleição. Não, eu não estou preocupado com a eleição de 2020. Está sim, de 2022, perdão. Está sim, sabe por quê? Se o presidente não estivesse preocupado com a eleição de 2022, não iria estar fazendo populismo da forma que está. Falando, o povo não sei o quê. Presidente, seu interesse não é com o povo, não. Tanto que Paulo Guedes falou que se salvar as pequenas empresas, as grandes não vão prosperar. Não é? O interesse de vocês é esse. São as grandes empresas. O interesse de vocês é esse. É o poder. E aí, no caso, o senhor presidente deve simplesmente cumprir com a sua obrigação de maneira democrática. Democrática. O senhor tem a obrigação de fazer o que a lei diz. Não tem isso de obscurantismo, de contestar a ciência, porque o senhor não é cientista, o senhor é presidente da República. Conteste pessoas do seu meio, conteste políticos. Agora, o senhor vir contestar cientistas é o cúmulo. É o cúmulo. Não tem qualquer possibilidade disso ser levado a sério. Entendeu? Agora, se o senhor quer estabilidade no seu governo, governe direito, presidente. Não fique incitando, não, esse tipo de coisa. Não fique achincalhando os poderes, não. Entendeu?
Porque isso daí que o general Heleno falou não tem qualquer respaldo atualmente. Apenas pela ala militar e pela ala dos fanáticos que seguem o presidente da República. Então, no caso, as pessoas que não apoiam o que o presidente está fazendo atualmente, não compactuam com os valores dele, não tem obrigação nenhuma de aturar o que ele diz. Não tem obrigação nenhuma de escutar e de dizer, ah, isso é o certo. Não. A oposição tá aí para isso. Entendeu? A oposição tá aí para isso. Se o senhor não tá governando direito e se não aguenta a pressão, pede para sair. Não vem dizer para o general Augusto Heleno fazer isso ou aquilo, não. Entendeu? Governe direito. Governe pro povo, não para as elites. Que aí sim, aí as coisas vão fluir, entendeu? Inclusive esse auxílio emergencial foi proposto pelo presidente Jair Bolsonaro a princípio por R$ 200. R$ 200. Migalha. Isso é uma migalha. E aí Rodrigo Maia foi lá, negociou e tal, aumentou para 600. Lamentável, é lamentável que no meio de uma pandemia tenha essa fala de uma guerra civil no Brasil. Não tem nenhum cabimento isso, entendeu? O presidente tem que deixar dessas coisas, dessas briguinhas bestas, briguinha de Twitter, briguinha com político, birra com prefeito e governador, e governar pro povo. O povo que elegeu ele e o povo que não elegeu também. Ele tem que governar para todos os povos quando ele disse assim que venceu as eleições de 2018. Essa é a obrigação dele. Obrigação. Ele não está fazendo nenhum favor para o país, não. Entendeu? É a obrigação dele. E se ele não está gostando do cargo, não está aguentando a pressão, ele que saia. Ele que saia do cargo e deixe lá Mourão ou outra pessoa que aguente a pancada. Porque ninguém está aqui para alisar a cabeça de presidente, não. Pelo contrário, nós estamos aqui para cobrar das obrigações dele. Entendeu? E a obrigação dele é além de cumprir a democracia, além de cumprir todos os conceitos democráticos contemporâneos, ele tem a obrigação de governar para o povo, em prol do povo. Não tem isso de ideologia, não. Isso daí é coisa da cabeça dele.